Olá, amadas e amados, seja muito bem-vindo ao primeiro vídeo do meu canal. E nesse vídeo de hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre a minha cirurgia de cisto pilonidal, né? Eu vou detalhar um pouco para vocês. Tem muita gente que tá me assistindo que também fez essa cirurgia ou que precisa fazer, tá sentindo aquela dor insuportável no cóccix. Então eu vou detalhar um pouco para vocês a minha história, tudo que eu passei, como foi, como eu descobri. Eu vou contar para vocês inicialmente como eu descobri. Eu tava indo trabalhar, aquela coisa toda, aí eu comecei a sentir uma dor assim quando eu sentava na cadeira. Aí no dia seguinte eu tava indo trabalhar, na volta do trabalho eu já não conseguia nem sentar no ônibus. Foi aí que eu fui procurar um pronto-socorro. Primeiro eu pensei que era o furúnculo, né? Aí eles me chamou, foi aquela coisa toda, chamou a cirurgiã e ela me falou para eu procurar um especialista, que seria um proctologista. Procurei o proctologista, ele já me falou que... Ele me falou que era, na realidade, era esse cisto, né, um cisto pilonidal. Aí o que aconteceu? O cisto ele inflamou, ele estava inflamado, o especialista, o proctologista, ele pediu para eu voltar, retornar nele. Quando o cisto já tivesse desinflamado, filha, foi uma dor horrível. Só quem tem sabe como é. É uma dor horrível, eu não conseguia fazer nada, só ficava deitada de bruço. Quando desinflamou, depois de uns... acho que foi 2 semanas. Na média, assim, 2 semanas. Eu voltei no médico, no proctologista, para ele marcar a cirurgia. Marquei a cirurgia, eu operei em outubro de 2019, a primeira cirurgia, né, porque eu operei 2 vezes, mas eu vou explicar mais pra frente pra vocês. A primeira cirurgia, a cirurgia em si, pode ficar tranquilo, porque a cirurgia é muito tranquila, porque você toma a hacker nas costas, então você não sente nada. O probleminha é depois que a cirurgia em si é tranquila, eu tomei a hacker. O probleminha foi que depois me deu uma cefaleia pós-hacker. Já ouviram falar disso? Gente, eu sentia uma dor de cabeça terrível. Mas essa dor de cabeça só me dava quando eu levantava a cabeça. Se eu ficasse deitada de bruço, assim, vamos dizer, assim, de bruço, de barriga pra baixo, né? De bruço de barriga pra baixo, a dor não dava. Não dava. A dor só era quando eu levantava. E se você pesquisar assim, você vai ver que tem uma explicação médica pra isso. O anestesista, ele me explicou. Aí foi mais remédio pra dor de cabeça, mas eu tinha que ingerir muito líquido. Se você operou e você tá nessa situação, a melhor coisa que você tem que fazer, esqueminha que eu aprendi. Quando eu levantava, que se eu levantava pra ir ao banheiro, eu levantava de cabeça pra baixo, assim, ó. Real, de cabeça pra baixo. Eu não levantava a cabeça, porque o problema era levantar a cabeça. Então eu levantava de cabeça pra baixo. E também só ficava deitada. Ingerir muito líquido, água, café e Gatorade. O anestesista, ele me indicou. Eu comprei bastante Gatorade. Eu bebi muito líquido. E depois de uns... vamos botar aí uns 5 dias. Aí passou esse efeito da cefaleia. Nesse período, eu fazia curativo, tá? Nesse período, minha mãe veio pra cá, me ajudou, e eu fazia curativo todo dia. Na média, assim, de 2 vezes ao dia. Eu tava com ponto. Depois de 14 dias, a gente volta na consulta com o nosso médico que me operou. O cirurgião, que era o proctologista, né? O meu médico era proctologista e cirurgião também. Eu fui retirar os pontos. Gente, isso foi uma sexta-feira.
sexta-feira. Eu crente que a minha vida ia voltar ao normal, até porque eu ainda andava com um pouco de dificuldade, né? Porque a cirurgia foi muito recente e tinha cortado um pedacinho da pele. Você sabe quando você faz uma cirurgia de cisto, na realidade, eles cortam um pedacinho da pele e limpa todo aquele espaço, né? E no meu caso ele deu ponto. Então fica um buraco lá dentro, fica um buraco, não tem pele, não tem nada. Porque ele disse pra mim, ele explicou pra mim um pouco que quando ele faz a raspagem, ele tira tudo. Ele tira tudo. Sai o cisto, sai pele, sai cabelo, sai tudo. E fica aquele buraco. Aí ele fechou e eu pensei que na realidade, depois que ele tirasse o ponto, o negocinho ficaria fechado e de boa. Só seguir uma vida normal e claro, com bastante cautela, né? Quando eu fui tirar os pontos, gente, quando eu fui tirar os pontos, ele disse pra mim assim, olha, fica tranquila, mas abri um pouquinho, ó, um pouquinho assim. Eu falei, um pouquinho como, doutor? Ele, tá um buraquinho assim, ó, tá um buraquinho assim, ó. Eu falei, como assim um buraquinho? Aí ele, abre um buraquinho. Eu disse pra você que inicialmente ficaria eu daria ponto, né? Mas poderia abrir. O ponto poderia abrir, porque é um ponto recente. É um local úmido, né? O nosso cóccix é um local úmido. Gente, quando ele falou isso, meu Deus, eu me gelei todinha. Porque eu já tinha visto fotos de como eram os buracos. E é uma coisa feia demais. Feia demais. E esse dia eu tinha prova na faculdade. Eu tinha prova. Sabe como eu fui fazer a prova? Eu fui fazer prova chorando e cheia de medo de chegar em casa, porque eu tinha que fazer curativo. Eu tinha que lavar. O meu dedinho entrava. Não tudo, é claro, mas quase tudo. Quase tudo. Meu dedinho entrava quase tudo. Aí foi aquela loucura, né? Foi um período longo fazendo curativo, não vou me prolongar tanto, se vocês quiserem eu gravo outro vídeo falando. Foi um período fazendo curativo, até a carne crescer tudo de novo e preencher todo aquele buraco e fechar. Tomei vários remédios também, né? Passava pomada, pomadinha bem, uns valores bem carinha e boa. Sendo que teve um probleminha, porque toda vez que estava prestes a fechar, chegava a fechar, qualquer movimento que eu fazia, por exemplo, teve um dia que eu fui trabalhar, aí eu voltei a trabalhar. Nesse que eu voltei a trabalhar, abriu de novo. Aí eu voltei no médico e ele preferiu, porque já não tinha sido a primeira vez. Se eu me lembro, não foi, porque ele não ia fazer isso de primeira. Não foi a primeira vez que abriu. Antes já tinha acontecido isso. Aí ele preferiu operar novamente, mas nesse caso não era pra tirar o cisto, porque não tinha mais cisto, né? Ele falou que faria uma raspagem daquela pele que tava toda hora abrindo, porque ela não tava cicatrizando direito, e daria ponto de novo. Mas isso foi na mesa de cirurgia de novo. Foi a bendita hack de novo. Sendo que, graças a Deus, dessa vez não deu a cefaleia, não. Foi muito mais tranquilo. Mas eu fui cortada de novo, né? Aquelas coisas, né? Fui cortada de novo. Deus, assim, depois dessa segunda cirurgia, ainda foi um período de recuperação, um período de bastante sensibilidade, porque, querendo ou não, o local ele foi aberto 2 vezes, né? E também é uma pele mais sensível, porque é uma pele nova que estava nascendo. Mas eu tive eu tenho assim algumas limitações. Não é complicações, eu diria algumas limitações de ficar sentada por um longo período de tempo, eu sinto. Às vezes quando o tempo muda, eu sinto também. Então eu tenho ainda algumas limitações.
Gente, então esse foi o vídeo de hoje. Se inscreve no meu canal, deixa o seu likezinho, Se tiver alguma dúvida referente a esse tema, ou se você tiver alguma proposta de vídeo pra mim, alguma ideia de vídeo, deixa aí no comentário, que eu vou estar olhando tudo, tá bom? Até o próximo vídeo. Bye!